Queridos irmãos, as imagens que temos em nós determinam o nosso comportamento. E foi Deus que nos fez assim. Nós vimos anteontem que Deus nos criou à sua imagem. E que cada vez que Deus quer criar em nós, Ele gera primeiro em nós uma imagem daquilo que Ele quer fazer. E nós vimos que o inimigo também procede do mesmo modo. Quando ele quer agir em nós, ele primeiro produz uma imagem distorcida em nossa mente, através da qual ele consegue estabelecer uma base que servirá como a plataforma de ataque em nossa vida. Ora, a maior parte das informações que nós recebemos nos chegam mediante imagens. Dizem que 80% do que nós recebemos nos chegam as informações através de imagens. E mesmo as informações que chegam até nós através de palavras se tornam imagem. Então, por exemplo, se eu digo cachorro, você logo tem a imagem de um cachorro na mente. Se eu digo casa, logo você forma a imagem de uma casa na mente. Ou seja, as informações que chegam até nós chegam primeiramente sob a forma de imagem. E elas se transformam em imagem dentro de nós. Prestem atenção aqui, ó. Olhem para mim. Vocês desviam a atenção muito rápido. Impressionante. Olhem para cá. Ora, Deus, exatamente por isso, também faz com que a sua revelação chegue até nós através de imagens. Nós lemos nos Atos dos Apóstolos, logo no capítulo 2, primeiro sermão de São Pedro, ainda na manhã de Pentecostes, citando o profeta Joel, ele diz: acontecerá nos últimos dias, é Deus que fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos terão sonhos. Ou seja, ele está dizendo para toda aquela massa que a revelação de Deus chega através de palavras. Os vossos filhos profetizarão. Eles transmitirão a vocês as minhas palavras. Eu falarei com vocês através de palavras, mas os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos terão sonhos. Ou seja, através dos sonhos e através das visões, nos chegam as imagens daquilo que Deus tem a nos dizer. Mas essas imagens também nos chegam através da palavra. Através daquilo que Deus fala conosco. Ora, é claro que o inimigo tentará introduzir em nós, com a sua estratégia, imagens que façam com que o nosso eu fique paralisado, nós fiquemos entregues à ação dele. Esses dias, por exemplo, eu via no Facebook uma imagem de Jesus
e o diabo numa queda de braço. Essa é uma imagem mentirosa. Jesus não está em pé de igualdade com o diabo. Ele não está numa queda de braços com o diabo. Ele já derrotou o diabo. Ele não está em luta contra Jesus, ele já está derrotado por Jesus. Esses dias no carnaval aconteceu essa cena deplorável. Colocaram um homem fantasiado de diabo, batendo, torturando Jesus todo chagado. Aquilo é uma cena que interessa muito ao demônio introduzir na mente das pessoas. Os homens não sabem que eles são usados como instrumentos de Satanás. Mas todas aquelas pessoas que estavam ali aplaudindo e tantas outras que estavam assistindo ingenuamente aquela cena, tiveram a sua imaginação invadida por uma imagem mentirosa. Jesus não está apanhando do diabo. O diabo já foi destruído. Ele já foi derrotado. Ele já foi aniquilado. Ora, nós precisamos ser muito sinceros na presença de Deus. Pense um instante. Se você tivesse que fazer agora um desenho de Jesus ao lado do diabo, que tamanho cada um deles teria para você? Como você os desenharia? Qual é a imagem que você tem de Jesus e de Satanás? Isso parece ser uma pergunta muito simples, mas ela nos traz grande parte do problema. Porque, na realidade, muitas pessoas, no seu dia a dia, têm uma imagem distorcida de Jesus e têm uma imagem distorcida de Satanás em sua mente. Como você imagina Jesus? Eu me lembro que durante muitos anos o SBT apresentava uma imagem de Jesus aos domingos à noite. Um Jesus estranho, com a voz esquisita, um pouco apavorante, com uma luz brilhando atrás da cabeça. Sempre à noite, e muita gente ficava com aquela imagem de Jesus guardada na cabeça. Outras pessoas carregam uma imagem de Jesus confusa, ou apenas a imagem de Jesus sofredor. De vez em quando aparece alguém com uma imagem de Jesus distorcida, como se Jesus fosse uma espécie de pessoa sem muita fibra, sem muita energia, alguém meramente assim, bonzinho demais, mas não muito mais do que isso. Alguém que tem apenas uma doçura. Eu lembro que havia um filme em que aparecia Jesus assim, todo sorridente, jovem, andando de costas pela praia, legal. E as pessoas se encantam com isso porque acham isso muito bacana. Uma imagem de Jesus assim, secularizada. Qual é a imagem de Jesus que você tem? Esta imagem precisa ser construída a partir dos princípios da palavra. Veja, o livro do Apocalipse diz, ainda no capítulo 1,
Ouça isso. Voltei-me para saber que voz falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo longa túnica até os pés, cingido o peito por um cinto de ouro. Tinha ele cabeça e cabelos brancos como lã cor de neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés se pareciam ao bronze fino, encandecido na fornalha. Sua voz era como o ruído de muitas águas. Segurava na mão direita 7 estrelas. De sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto se assemelhava ao sol, quando brilha com toda a sua força. Este é o Jesus real que está agora sentado à direita de Deus Pai. Ele está lá triunfante, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que veio para vencer. Ele é o Verbo encarnado. Ele é digno de toda honra, de toda glória. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele é o triunfador magnífico, aquele que veio sobre toda a carne. Ele é o Deus entronizado entre louvores, rico em majestade. Ele precisa começar a reinar em sua mente por uma imagem gloriosa. Eu quero que nessa noite o Espírito Santo gere em você uma imagem gloriosa de Jesus Cristo. Uma imagem majestosa de Jesus Cristo. Eu quero que Jesus Cristo esteja reinando dentro da sua mente num trono cheio de poder e majestade acima de todo nome. Com um nome que está elevado sobre todas as alturas. Eu quero que a soberania de Jesus esteja de tal modo estabelecida dentro da sua mente, que ele de fato escreva em fogo na sua alma aquelas palavras: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele precisa estar em você desse modo. Ele não está disputando com ninguém, ele não está combatendo ninguém. Ele já prevaleceu sobre tudo, sobre qualquer realidade. Ele já está reinando sobre a sua vida. Ora, mas de outro lado, qual é a imagem do inimigo que você carrega? Porque, lamentavelmente, muitas pessoas têm uma imagem do diabo como se ele fosse mais poderoso do que Deus. Basta chegar alguém e dizer assim: olha, fizeram uma coisa contra você, fizeram uma macumba contra você. Nossa, a pessoa já entra em pânico, em surto. Se deixarem algo na porta da casa dela, pode ser qualquer coisa, ela já entra em pânico, já começa a se agoniar, tem dentro de si um desespero, um pavor. O inimigo vai criando uma espécie de manutenção dessa imagem dele, para aterrorizar as pessoas. Mas, diz São Paulo, em Colossenses, no capítulo 2, diz, versículo 14, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Repete isso. Expoliou. Os demônios. Os espíritos malignos, os principados, as potestades, e os expôs ao ridículo,
os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue, também ele participou, a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio. Diga, a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio. E libertar, continua o autor, aqueles que pelo medo da morte estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. Veio em socorro não dos anjos, e sim da raça de Abraão. Queridos, ele já destruiu o demônio. Ele já destruiu o demônio. Ele já venceu sobre os principados e as potestades. Ele já expôs o demônio ao ridículo. Isso já está realizado. Mas você precisa deixar que esta verdade da palavra entre em você para tirar do seu coração todo medo. Sabe, tem pessoas que acham que Deus se alegra pelo desespero e que Deus fica contente com a sua oração angustiada e desesperada. Saiba, esta oração aborrece a Deus, porque Ele é seu Pai. Esta angústia não é dele, é da sua carne, é da sua mente apavorada, que não está alinhada com a palavra. Este teu desespero não vem de Deus, ele vem da sua mente que está em desalinho com a palavra. Converta-se hoje em nome de Jesus Cristo. Com autoridade em nome de Jesus eu te digo, converta-se hoje. E desvista-se deste pânico e deste desespero. Este medo não vem de Deus. Você está insultando o seu pai. Toda vez que você fica apavorado diante do diabo, toda vez que você fica amedrontado diante de uma situação, você está louvando o inferno e insultando a cruz de Cristo. Ele morreu para que você vencesse. E pela sua morte, ele já expôs ao ridículo os poderes do inferno. Diz o profeta Isaías, no capítulo 14, palavras que são aplicadas ao demônio. A partir do versículo 13, tu dizias, está falando com um espírito maligno, escalarei os céus e erigirei meu trono acima das estrelas, eu me assentarei no monte da Assembleia no extremo norte, subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. E entretanto, eis que foste precipitado à morada dos mortos, ao mais profundo abismo. Detém-se para ver-te melhor e procuram reconhecer-te. Porventura, é aquele que fazia tremer a terra e abalava os impérios, que fazia do mundo um deserto e destruía as cidades e impedia os prisioneiros de voltarem para suas casas. Olha a palavra que o profeta Isaías vê projetada sobre a igreja acerca do demônio. A igreja dizendo, peraí, ele queria ser igual a Deus, mas agora ele está abaixo dos abismos. Porventura,
É aquele que fazia tremer a terra e abalava os impérios, que fazia do mundo um deserto e destruía as cidades e impedia os prisioneiros de voltarem para suas casas. Ele não pode mais fazer isso. O diabo não pode mais tornar o mundo um deserto. O diabo não pode mais destruir a cidade. O diabo não pode mais fazer tremer a terra. Ele não pode mais abalar os impérios. Ele não pode mais impedir os prisioneiros de voltarem para suas casas, porque ele já foi destruído por Jesus. Ele já foi exposto ao ridículo. Mas aí você me pergunta, por que ele consegue fazer tantas coisas? Por que ele consegue destruir a vida das pessoas? Por que ele consegue fazer com que as pessoas entrem em desespero? Por que ele consegue fazer com que a vida das pessoas se paralise? Por um único motivo: por falta de conhecimento. Porque as pessoas não conhecem a palavra. Se elas conhecessem a palavra, elas não permitiriam que isso acontecesse. Elas não deixariam que essa imagem errônea fosse impressa na sua mente. Elas impediriam essas imagens erradas. Elas trocariam essas imagens pelas imagens corretas, por aquilo que a palavra de Deus diz, pela verdade da palavra. Ora, entenda uma coisa: tudo o que o diabo faz na sua vida, ele faz através de você. Diga: tudo o que o diabo faz em minha vida, faz através de mim. O que significa que o pior inimigo não é ele, é você. O seu pior inimigo não é o diabo, é você. Diga: o meu pior inimigo não é o diabo, sou eu. Porque é justamente através das fortalezas que existem na tua mente que ele pode te destruir. O único jeito que ele tem para te destruir é através destas fortalezas que ele criou na sua mente. Através dessas imagens distorcidas. Através dessas imagens erradas. E ele sabe como criar uma situação para acionar todas as imagens antigas e fazer com que você se fragilize de novo. Quando a sua mente não está renovada pela palavra de Deus. Veja, de vez em quando acontece... Gente, olha, as pessoas, elas são muito doidas. E como elas agem na carne, elas o tempo inteiro chegam para você com engano. Às vezes muito bem intencionadas, mas se as pessoas não têm discernimento, elas acolhem aquilo. Então de vez em quando chega alguém dizendo: olha, eu vi um negócio contra o senhor, eu vi um espírito de morte tocando o senhor. Eu digo: em mim mesmo não, nenhum espírito de morte tem poder de chegar até mim. Em mim não, essa não cola, eu não recebo esse tipo de palavra. Eu sonhei que o senhor estava morto. Querido, eu conheci uma velhinha que dizia: sonho é variedade. Não é todo sonho que você tem que é de Deus. As pessoas não têm discernimento, elas não sabem orar, peneirar aquilo pela palavra, não sabem fazer com que chegue o discernimento, elas vão logo se apavorando.
Elas entram em engano de todo tipo e começam a mistificar tudo. A pessoa começa a mistificar. Então, por exemplo, aparece um grilo do lado. Ela diz, olha, o demônio tomou a forma de um grilo e começou a cantar. Aí ele cantou meia hora e não sei o quê. E chega com aquela história toda mistificada para você. E tem gente que dá muito ibope para isso. Que fica mistificando qualquer coisa que acontece. Já acha que é Deus falando, já acha que é Deus mostrando. Entenda uma coisa, se Deus te mostrou algo é porque você já venceu aquele algo. Se Deus te mostrou um desafio, é porque você já venceu esse desafio. Então aquilo só tem que te dar mais força, porque você já venceu mesmo. Se Deus está te mostrando antes, é porque o assunto já está resolvido. Então, volta a dormir porque, graças a Deus, já está resolvido. Mas as pessoas, elas não entendem isso. Por quê? Porque elas têm uma imagem do diabo exagerada na sua cabeça. O mal é muito mais forte do que o bem. Elas são bruxas. São feiticeiras. E muitas vezes ficam aprisionando as pessoas pelo medo. E ficam ali alimentando aquela coisa e não sei o que, e dizendo e tudo mais, e lá. Esses dias uma pessoa me disse, não sei quem, eu fui num grupo, fui não sei aonde, e as pessoas disseram que tinha uma maldição, que tinha não sei o que é um negócio que acompanha minha casa, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo. Eu falei, bom, se for isso é simples, quebra o que quebrou. Não precisa você ficar fazendo disso uma novela. Abre a sua boca, quebra, declara com a sua boca, olha, eu quebro, não aceito, quebro toda maldição. E está quebrado, em nome de Jesus Cristo. É simples como dizer isso. A fé atua sim. Mas não, as pessoas em casa agigantam, mistificam, criam toda uma imagem falsificada, exagerada, exacerbada das coisas das trevas. Pede perdão se você já fez isso. Pede perdão se você já fez isso com outras pessoas, porque isso é pecado, isso é espírito de engano. Você abriu a sua alma para espíritos de engano agirem através de você. Toda vez que você abriu a boca para semear medo, talvez muito bem intencionado no coração das pessoas, você foi usado por espíritos de engano. Arrependa-se. Toda vez que você começou a querer entrar em oração para ficar adivinhando, para ficar cavocando em Deus, você abriu a sua mente para espíritos de adivinhação. Palavra profética não é buscada como espírito de adivinhação. Palavra profética chove do céu como a chuva desce espontaneamente. Ninguém consegue fazer chover com a sua mão. Você espera simplesmente cair. Muito cuidado com essas visões distorcidas que acabam criando confusão no arraial. E tem mais, viu? Não existe essa história de que você é que me dá a cobertura espiritual, é que você que me dá o respaldo espiritual. Você é cristão, querido, você é coberto pelo Espírito Santo, você é respaldado pelo Espírito Santo. Se chegar qualquer ser humano querendo te apadrinhar e querendo te respaldar, renuncia, porque isso não vem de Deus. Isso é espírito de escravidão, de mentoria, pessoas querendo te controlar. Isso é espírito de pilotagem, é alguém querendo te manobrar. Deus não te criou para isso. A palavra de Deus diz, aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu sou conduzido pelo Espírito de Deus. Claro, se eu oro, se eu busco a sua palavra, se eu oro no Espírito, se eu medito a sua palavra, eu tenho discernimento, eu busco o Espírito Santo, Deus fala comigo. Mas quando as pessoas não sabem disso, elas entram sempre naquela insegurança. Imagem errada. Eu tenho que... O outro, o irmão ungido, a irmã que é de Deus, ela é que vai me trazer uma palavra para a minha vida. E você passa a vida inteira rodando de um lado para outro que nem um trouxa.
Não sabendo o seguinte, que aquilo que Deus tem para falar para você, Ele vai falar só para você. Eu não gosto dessa história. A pessoa chega, olha, Deus me mostrou que você, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Então, uma imagem de um Deus fofoqueiro que, francamente, não entra na minha cabeça. O Espírito Santo futriqueiro, que fica de um lado para outro, dizendo uma coisa aqui ou acolá. E as pessoas não aprendem a buscar a Deus. Elas não aprendem a se ajoelhar na presença de Deus. Elas não aprendem a pegar a palavra e a meditar. Elas não aprendem a buscar o Espírito Santo. Aí se abrem para tudo que é falsa profecia, para tudo que é falsa liderança, para tudo que é coisa mental, exagerada, tirada do contexto. Cria-se uma distância entre você e Deus. Parece que Deus está lá longe. Ele precisa te mandar uma carta através de um carteiro. Ele precisa usar o SEDEX para fazer chegar. Ele tem que... Percebe que essa imagem é distorcida? Essa imagem é distorcida. Ele está em você. O Espírito Santo habita em você. Quando você aprende a fluir no Espírito Santo, quando você aprende a se entregar ao Espírito Santo, isso acaba. Só que as pessoas não se convertem. Olha, tem anos que eu explico isso. Mas vira e mexe, chega alguém e fala, ai, olha, alguém me falou isso, aquilo. Ela me disse assim, aí me falou que tem um negócio, aí eu tive um sonho. Aí aquele sonho confirmou. Aí de fato aconteceu isso. A pessoa vai ligando uma coisa com a outra, vira um enredo diabólico, uma coisa do tamanho da constelação, assim. Tudo besteira, tudo ideia falsa, tudo fortaleza. Olha, preste atenção, tudo isso é fortaleza que o inimigo usa para continuar dominando sobre a tua vida e te afastando de Deus. 2 Coríntios capítulo 10, diz São Paulo, 2 Coríntios 10, versículo 3, ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus e cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência de Jesus Cristo. Eu amo esta palavra. Repete isso. Ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos. São poderosas em Deus, capazes de arrasar fortalezas. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. E cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Então, por exemplo, chegou um espírito de morte, uma sensação ruim, uma opressão para te fragilizar. O que você tem que fazer? Você tem armas poderosas em Deus para arrasar toda a fortificação e humilhar todo orgulho, todo raciocínio que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então você pega aquele pensamento e o reduz à obediência de Jesus Cristo. Eu não acredito nisso. Eu sou vitorioso em Jesus. Eu não acredito nisso.
eu tenho vitória sobre toda a situação. Eu não tenho medo, eu não temo em meu coração, porque eu sei que aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Eu não tenho ansiedade nenhuma dentro de mim, porque a palavra diz que o Senhor conservará em paz aquele cujo coração está totalmente nele. Você toma todo o pensamento e o corrige. Você diz, olha, eu estava pensando de um modo errado, eu estava entrando em culpa, eu estava entrando em autocondenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu não me condeno mais. Eu não me autodeprecio. Eu reduzo esse pensamento errado à obediência de Jesus Cristo. Eu corrijo esse meu pensamento errado. Eu corrijo o pensamento de medo, eu corrijo o pensamento de tristeza, eu corrijo o pensamento de ansiedade, qualquer outro pensamento que possa se levantar em mim. Ou seja, o teu combate não é contra o diabo, é contra as fortalezas que estão na tua mente. Diga isso, o meu combate não é contra o diabo, é contra as fortalezas que estão na minha mente. É por isso que tem tanta gente lutando e perdendo, porque está lutando errado. A pessoa fica lá lutando contra o diabo, lutando, focando no diabo. Ele já está destruído, já está derrotado. Você está agigantando o poder dele. Você está lhe dando um poder que ele não tem mais. A sua mente está cativa porque você está atribuindo para ele um poder que ele mais não tem. Ele já está destruído. Olha, confesso uma coisa para vocês. Não gosto, pessoalmente, não estou condenando a prática não. É só uma opinião minha. Cada um é livre para fazer o que quiser. Eu não gosto dessa moda que se estabeleceu há uns 10 anos da Quaresma de São Miguel. Sabe por que eu não gosto? Porque é um monte de gente fazendo a coisa de uma maneira supersticiosa, concentrando as suas forças numa espécie de luta contra o diabo. 40 dias insultando e provocando e não sei o que, e lá, e começa aquela mística toda. Ai, tô sentindo um clima pesado. Ai, que eu tô sentindo não sei o que. Ai, que eu tô sentindo uma agonia, tô sentindo uma angústia. Você viu, irmã? Começou a Quaresma de São Miguel, começou a luta, começou um combate, eu tô sentindo não sei o que. Chega, parece que o céu tá armado, você viu, aí começa a ligar, não sei quem bateu o carro, não sei quem, não sei o que lá, não sei quem, não sei o que. E eu fiz aquilo, aí eu rezei, aconteceu aquilo. Isso é magia, minha gente. Vocês me desculpem. Mas eu não preciso fazer Quaresma de São Miguel. O diabo já está derrotado com ou sem Quaresma de São Miguel. Se eu quero fazer isso, é proibido fazer Quaresma de São Miguel? Não é proibido. Se eu quero fazer, eu faço porque eu tenho devoção a São Miguel. Eu tenho devoção com ele, por minha devoção a ele. Por isso. Agora, eu não tenho necessidade de ficar alimentando uma mentalidade paranoica, de perseguição diabólica. Ainda mais as pessoas querendo que São Miguel venha do céu para combater o diabo que está te combatendo. Abra a tua boca e expulsa esse demônio logo em nome de Jesus, que você tem autoridade. Usa a autoridade que Deus te deu. Bota para quebrar, faz acontecer. É claro que não precisa insultar. Nós vemos na Epístola de Judas, eu até vou lá para pegar justamente o texto na palavra, versículo 9. Judas não tem capítulo, é só versículo. Ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio e lhe disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse: que o próprio Senhor te repreenda. Por que São Miguel agiu assim? Quer dizer, não foi insultando, xingando. Porque não precisa. Não precisa. Tem
necessidade disso. Veja, quando uma pessoa tem autoridade, ela não precisa xingar os outros. Chega a polícia. Ele vai bater boca com um bandido? Não, ele diz, olha, você está preso. Pode levar. Está faltando você, com essa fé e com essa autoridade, dizer ao diabo, você está preso. Sai daqui. Você não pode ficar. Você já foi despojado completamente de toda a sua autoridade. Você não pode prender área nenhuma da minha vida. Sai. Em nome de Jesus Cristo. Com essa simplicidade própria do Evangelho. Veja, São Paulo diz, 1 Coríntios 13, o versículo que eu vejo muito pouco sendo pregado, inclusive. Ele diz, versículo 11, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, desde que me tornei adulto, eliminei as coisas de criança. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Está na hora de você começar a pensar como adulto, raciocinar como adulto, a colocar essas forças espirituais no seu devido lugar com verdadeira autoridade. Note que quando São Paulo comenta a armadura do cristão no capítulo 6 da carta aos Efésios, ele diz no versículo 16, sobretudo, diga sobretudo, embraçai o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele está dizendo, dentre todas as armaduras, ele está dizendo, sobretudo, o escudo da fé. Porque pela fé, na sua mente, você apaga os dardos inflamados do maligno. A que ele está se referindo? Antigamente não havia revólver no tempo de São Paulo. Então quando chegavam os exércitos inimigos, o que eles faziam? Eles pegavam flechas incendiadas com fogo, jogavam aquelas flechas na cidade durante a noite para botar fogo na cidade, para incendiar a cidade. Ele está dizendo, do mesmo jeito que as pessoas faziam com o escudo, elas abafavam o fogo pelo escudo, pegam a fé e abafam a flecha incendiada com o escudo. Você tem que pegar a fé e abafar esses pensamentos que o diabo joga na sua mente para te inflamar. Quando ele chega, olha, eu vou acabar com a sua vida. Vai acabar nada. A minha vida está nas mãos de Deus. A minha família está nas mãos de Deus. Nós temos que aprender a fazer isso. Nós temos que aprender a colocar uma imagem de Jesus elevada pela palavra na nossa mente. E deixar que essa imagem elevada de Jesus coloque dentro da nossa mente o inimigo no seu devido lugar. Pequeno, envergonhado, destruído, como alguém que não tem mais autoridade sobre nós. Olha, vocês sabem que quando os esportistas estão treinando, eles, por exemplo, eles vão treinar, digamos, jogadores de futebol,
eles vão treinar no gol. Então, a primeira fase, eles pegam a bola e ficam chutando a bola para o gol. Treinando a bola na direção do gol. Depois que eles já repetiram o gol perfeito 100 vezes, então eles têm que pensar naquilo, eles têm que mentalizar. Os treinadores fazem eles fazerem isso. Eles pensarem naquela jogada. E não apenas pensarem, eles pensarem naquela jogada com o campo cheio, com as arquibancadas lotadas, com toda a torcida vibrando e comemorando o gol. E depois de eles pensarem muito nisso, então eles percebem o resultado extraordinário que isso produz no esporte. Porque eles ficaram com a sua mente totalmente possuídas pela imagem da vitória. Nós funcionamos desse jeito. Nós funcionamos assim. Se a sua mente não estiver dominada pela imagem da vitória, pela imagem de Deus, pela vitória de Jesus, pela imagem do triunfo do Espírito Santo na sua existência, se você não estiver dominado por isso, de verdade, se a palavra de Deus não conseguir incutir em você esta cura, esta primeira libertação, você não vai sair do lugar. Não adianta fazer oração de libertação por quem tem uma mente errada, viu? Porque a própria pessoa, ela já se joga nos braços do maligno na hora mesmo. A mente dela está errada. Então a fortificação continua em pé. Por isso que a palavra tem que ser pregada. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Por isso que a palavra tem que ser ensinada. Pacientemente ensinada. A palavra tem que entrar e mudar as estruturas da tua mente. Ela tem que gerar em você este homem vitorioso. Essa mulher cheia de vida. Não acredite nas mentiras do diabo. Essa doença não vai te matar. Não vai faltar dinheiro na sua casa. Você não vai ficar oprimido. A sua família não vai ficar distante do Evangelho. Você não terá paralisia na sua vida. Não acredite nas mentiras do diabo. Desterre todas essas mentiras. Porque a palavra de Jesus é evangelho, é boa nova. Deus tem uma boa notícia para você. A boa notícia de que Ele está entrando para fazer a diferença. A boa notícia de que Ele já realizou, de que já está consumado na cruz do Calvário. A boa notícia de que já está estabelecida a sua posição. A boa notícia de que tudo isso já está resolvido. Da parte de Deus eu quero te dizer nessa noite, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Que assim seja não, já é. Já é. Nós temos que perder essa mentalidade do tomar aqui. Tomar aqui não. Já é. Tomara que aconteça. Não, já é. Se Deus quiser, não, já é. Ele quer, é agora. A minha mente tem que estar possuída por essa realidade. Isso não é algo pertencente ao futuro. É presente aqui e agora, nesse instante. Ei, isso não vai acontecer no futuro, já está acontecendo agora. Nesse momento, não é para depois.
não é para depois. A nossa mentalidade supersticiosa e incrédula diz: tomara aqui, quem sabe, que venha, que se... Não. Não é pela força simplesmente do meu desejo, já é pela fé, é uma realidade, já aconteceu na cruz do Calvário. Eu entro nessa realidade. A verdade da palavra sobre a minha vida não é doença, não é opressão, não é miséria, não é nenhum tipo de dificuldade. A realidade da palavra sobre a minha vida é cura, é libertação, é salvação, é redenção, é remissão de pecados, é restauração, é restituição, é vitória. A verdade de Deus sobre a minha vida é isso. Esta é a verdade. Esta é a verdade na qual eu vivo. Esta é a verdade na qual eu existo. Esta é a verdade na qual eu existo. O diabo não faz mais festa comigo. Não tem mais terrorismo comigo. O tempo do terrorismo espiritual acabou para você. Não tem mais nenhum tipo de medo que chega em você, de apreensão, de insegurança. Isso acabou. Agora é na segurança da fé na palavra, é na verdade da palavra. É na realidade da palavra de Deus. Você não precisa de nenhum profeta vir trazer essa mensagem para você. Ela já é tua, para sempre. Já é tua para sempre. Não precisa vir ninguém aqui para dizer: olha, Deus vai te dar uma vitória. Não precisa vir ninguém aqui para te confirmar: olha, Deus vai fazer isso acontecer na sua vida. Esta insegurança acabou, porque esta palavra verdadeira entra em você e se estabelece como um fundamento inamovível. Ninguém mais pode retirá-la de você. É uma palavra que está em você, ela é tua. Ela é estabelecida no seu espírito e na sua mente como um fundamento. Não há necessidade nenhuma de confirmação. Eu já confirmo para você agora em nome de Jesus. Na força da palavra de Deus. Eu já confirmo. Porque isso é a sua identidade. Isto é a sua identidade. Não é que você vai receber uma cura, você é curado. Você é uma pessoa curada. Não é que você vai receber uma libertação, você é uma pessoa liberta, você é livre. Não é que você vai receber uma vitória, você é uma pessoa vitoriosa. Não é que você vai receber prosperidade, você é próspero em todas as suas obras. Tudo em você é próspero, nada que você coloca a sua mão padece, perece. O Senhor é o teu provedor. Isso é quem você é. Por quê? Porque isso é quem Jesus é em você. Em você, Jesus é isso. Ele já está estabelecido sobre tudo isso. Ele já venceu sobre tudo isso. Por que eu gosto de adorar a Deus? Por que eu preciso adorar a Deus? Porque quando eu adoro, eu vejo o quanto Ele é grande. Eu me apego a quanto Ele é grande. Eu me entrego ao quanto Ele é grande. Eu admiro, eu contemplo o quanto Ele é grandioso. Quando eu adoro, não é Deus que muda. Quem muda sou eu. Eu que aprendo o quão grande Ele é. E eu reflito a imagem grande dele em mim. É por isso que eu adoro. É por isso que eu preciso adorar. As pessoas perguntam: mas como é que é isso? Mas como é que acontece a libertação? Meu querido, libertação não é algo que acontece. Libertação é quem você é. Você é livre em nome de Jesus. Você é livre. Perceba, você não ensina uma águia a voar. Você não ensina um peixe a nadar. Eu não preciso ministrar libertação em você, porque você é livre. Isso pertence à sua natureza, à sua nova natureza, à identidade de Cristo em você. Veja quantas ideias erradas as pessoas têm. Ao invés de elas entrarem
na realidade de quem elas são, pela força da palavra. Elas ficam a vida inteira buscando substitutos da palavra. Quando a palavra muda a sua mente, você é livre, porque Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta você do engano, porque é a verdade que retira de você as fortificações, as mentiras do pai da mentira. É a verdade que substitui as mentiras que ele semeou em você pela liberdade de Jesus Cristo. Aprenda a viver assim. Aprenda a viver desse jeito. Diz Salmo 111, e com isso eu termino: feliz o homem que teme o Senhor e põe o seu prazer em observar os seus mandamentos. Poderosa será a sua descendência na terra, e bendita a raça dos homens retos. Suntuosa riqueza haverá em sua casa, e sua abundância durará para sempre. Como luz, ele se eleva nas trevas para os retos. O homem benfazejo, misericordioso e justo. Feliz o homem que se compadece e empresta, que regula suas ações pela justiça. Nada jamais há de abalá-lo. Eterna será a memória do justo. Não temerá notícias más, porque seu coração está firme e confiante no Senhor. Inabalável é o seu coração, livre de todo medo, até que verá confundidos os seus adversários. Com generosidade ele distribui, dá aos pobres. Sua generosidade permanece para sempre. Pode levantar a cabeça. O pecador, porém, não pode vê-lo sem inveja. Range os dentes e definha. Mas todos os desejos dos homens maus são anulados. Repita isso sobre a sua vida: eu sou feliz, porque eu temo o Senhor, e ponho o meu prazer em observar os seus mandamentos. A minha descendência é poderosa sobre a terra. É bendita a minha raça, porque eu sou um homem reto. Suntuosa riqueza há em minha casa, e para sempre dura a minha abundância. Como luz, eu me elevo nas trevas para os retos, porque sou um homem benfazejo, misericordioso e justo. Eu sou feliz, porque eu tenho misericórdia, e porque eu dou emprestado, e regulo as minhas ações pela justiça. Nada jamais me abalará. Eterna é a minha memória, porque eu sou justificado. Eu não temo receber más notícias, porque o meu coração está firme, livre de medo, confiante no Senhor. Inabalável é o meu coração, e eu posso ver confundidos todos os meus adversários. Eu posso levantar a minha cabeça. Todos os desejos dos maus são anulados. Isto é uma verdade sobre a sua vida. Isto é quem você é. Que nada mais te derrube dessa posição. Que nada mais te derrube, porque
Só uma pessoa pode te derrubar dessa posição, você mesmo. Só você pode se derrubar dessa posição. O diabo não tem poder de te derrubar dessa posição. É só você. Só se você fraquejar. Só se a sua mente ceder. Caso contrário, você ficará nessa posição para sempre. Que você possa morar nessa palavra e ela possa te restabelecer em segurança.